Bom dia. Obrigado a todos por terem vindo. Obrigado à Secretaria pelo convite. É um prazer estar aqui com vocês. E é um prazer estar falando com vocês depois dessa sequência de apresentações tão incríveis, e especialmente desses dois projetos tão incríveis. Eu estou aqui um pouquinho justamente para isso, para discutir a relação, como o Ayrton falou agora há pouco, ter um pouquinho de beijo, abraço em algumas brigas. E dentro dessa perspectiva de discutir relação, meu nome é Luiz Marcelo Mendes, eu me apresentei, eu sou um consultor de comunicação e gestão de marcas para instituições culturais, e é basicamente por esse olhar que eu trago essa discussão de relação, que ela tem a ver um bocado com isso. Esse aqui é o Museu do Louvre, né? Uma das principais e mais relevantes marcas culturais do mundo, da mesma forma que a CUFA é uma importante marca cultural do Rio de Janeiro, ou o Ponto Cine é uma importante marca cultural do Rio de Janeiro. Então, estamos falando aqui de relevância de marcas culturais. Engaja cerca de 9 milhões de visitantes ano. Temos aqui um show do Grupo Queremos, uma iniciativa de crowdfunding, onde pessoas como nós se mobilizam para trazer um determinado artista que interessa a elas, e esse tipo de proximidade acontece. E finalmente, uma imagem da Hong Kong, em 2014, a Revolução dos Guarda-Chuvas, também uma situação cultural. E toda essa sequência de multidões, quando a gente fala de cultura, e quando fala de sustentabilidade de cultura, é realmente a dinâmica que nós temos que entender e lidar e buscar soluções para. Também, de alguma forma, é o tipo de discussão que é feita nesse próprio espaço, aqui do Museu do Manhã, né? Onde está lidando com um mundo que coloca anualmente mais 80 milhões de pessoas na roda. 80 milhões de pessoas é mais ou menos a população da Alemanha. Coloca anualmente mais uma Alemanha para rodar. Quando a gente fala de cultura, fala de sustentabilidade, a gente necessariamente precisa observar esse tipo de fenômeno. E aí a questão que eu trago dentro da discussão de cultura e de fomento é que o atual modelo que nós temos de fomento à cultura não é sustentável. Eu fiquei em dúvida se era apenas uma bronca minha, e aí eu comecei também a fazer algum tipo de estudo. Falei. E curiosamente, eu tenho ouvido muito isso por aí, que dentro, seja do plano federal, estadual ou municipal, a forma como a gente acabou criando esses mecanismos, ou estabelecendo esses mecanismos, ou a dinâmica que a gente meio que combinou para isso, acabou levando para um cenário sustentável. Ele estava falando ontem, uma fala super legal, sobre esses anos dourados que nós tivemos entre 2002, 2012, 2013, uma década super interessante, onde o dinheiro fluiu, seja no plano federal, estadual ou municipal. E com isso, de alguma forma, a gente meio que entrou numa certa bolha cultural, onde uma série de novos players entraram e falaram: uau, vamos entrar nessa, vamos buscar novas horas, vamos trazer novas expressões. Só que nessa, vocês viram um filme que está em cartaz, chamado A Grande Aposta. Quem viu, levanta a mão. Algumas pessoas, legal. Esse filme ele trata da bolha imobiliária norte-americana que eclodiu em 2008 com as consequências que nós sabemos que atingiu a todos. De alguma forma, podemos estabelecer algum tipo de semelhança em relação a isso, considerando que também no nosso boom cultural aqui no Brasil,
apostando ou lançando muito tipo de esforço, recursos de dedicação a um certo subprêmio da cultura. Então, a gente falhou em não estabelecer fundações sólidas que sustentassem esse modelo por muito tempo, e hoje ele se torna insustentável. Ele é insustentável porque ele não aponta para a inovação, ele não aponta para criações de marcas culturais fortes que se banquem independentes, né? Sem o apoio do governo. Em geral, não apontam com compartilhamento e que muitas vezes falham em evidenciar a sua razão de ser no mundo. Então, pelo contrário, eu acho que esse modelo que a gente tem, e a gente tem que conversar sobre isso, e essa discussão de relação é o que lida com a dependência, que lida com que não gera inteligência, que não inova, que gera, na prática, um desperdício colossal de tempo e recursos. Muito bem, eu acho que isso tem um grande problema, que ele é voltado, o modelo é voltado para a produção e não para a criação. A gente está lidando basicamente com dois drives, com duas coisas que puxam essa produção toda, que é produtos e eventos. Ora bem, e aí, nessa a gente acaba se distanciando, não de uma lógica de mercado, a gente acaba se distanciando de uma lógica da sociedade. Sociedade essa onde a ideia de possuir um DVD é absolutamente anacrônica diante da possibilidade de você receber conteúdo de qualquer forma, seja pelo Netflix, ou seja pelo YouTube, ou seja por outros tipos de compartilhamento. É uma nova economia onde novos modelos estão sendo colocados. E aí a gente está repensando a economia como um todo. A gente continuar apostando ou continuar entendendo, por exemplo, o link como um grande fomentador de produtos no varejo, não faz muito sentido. Faz muito sentido para a sociedade. E isso a gente, de alguma forma, tem que discutir. E aí a gente acabou entrando numa história perigosa, que ela não é tanto voltada para a criação, mas cada vez eu se encontra radical também. Mas muitas vezes o que está por trás de um projeto não é tanto, pode chegar para mim e falar, doutor, isso é uma ideia genial, o que você acha disso? A gente podia fazer tal coisa, que legal. Quem que a gente vai encontrar que pode eventualmente bancar esse projeto? Ou até onde a gente está falando, tem edital X, Y, Z, o que a gente pode encaixar uma dessas fontes de financiamento. Daí eu vejo que a gente está lidando com uma máquina que é realmente implementada e que esse giro ele é muito complicado. E aí eu vou fazer uma provocação para vocês. Estamos numa mesa ou uma plateia de produtores culturais. Na minha encarnação passada eu também fui produtor cultural. Eu fui produtor e fui fornecedor de serviços para a cultura, ganhei muito dinheiro com a cultura. Mas é verdade, eu posso falar de carteirinha. Trabalhei em vários projetos que tiveram inseridos dentro dessa lógica. Mas aí, quem de vocês já teve que lidar com produtores com crise de amnésia anual? Aquele que esquece tudo que já foi feito nos anos anteriores, exige um tempão de vocês, produtores, para rejustificar tudo de novo. Por exemplo, você pega um caso como um festival. Mesmo um festival, você tem que justificar tudo de novo. É como partir do zero, assim, um camarada nunca te viu na vida. Você tem que vender toda a história de novo. É muito doido isso. Quando, na verdade, o que deveria, dentro de um raciocínio de nova economia rolar, é você falar, bicho, você tem um festival. Legal. Então eu vou apoiar. Quais são as metas que a gente pode determinar para a realização desse festival? X, Y, Z. Ótimo. O festival acontece, ao final disso, você chega para mim e te senta e fala. E na verdade, o ideal seria que sentasse você, produtor,
e o patrocinador, o poder público. Os três na mesa. Tá? Legal. E daquilo que a gente acordou, o que rolou? O que rolou bem? O que não rolou também? O que a gente pode programar para o ano seguinte? Tal coisa, beleza. Então, fechamos o acordo, já está fechado no ano seguinte. O problema é que o camarada tem que vender toda a ladainha de novo. Não é por acaso que a maior parte dos festivais acontece no segundo semestre do ano. Não é por acaso. É porque a galera toda passa o primeiro semestre cantando a história toda. Novamente. Outra pergunta. Quem já olhou para um novo edital e pensou nesse modelo reverso que eu falei? De falar, o que eu posso escrever aqui dentro desse valor? Quem já mandou um orçamento com gordura para o edital, porque eles vão cortar mesmo? E aí o camarada te oferece metade do valor do projeto. E aí, você, em vez de recusar, politicamente, não gentil da sua parte, mas infelizmente eu escrevi com tal valor, metade não dá, mas tem o menor problema, ano que vem a gente conversa. Mas não, quem, em vez de falar isso, aceitou fazer o projeto pela metade do preço. Quem já recebeu, essa é clássica, quem já recebeu ligação no final do ano, perguntando se tem aí algum projeto incentivado a uma Rouanet na gaveta? Porque tem uma empresa aí que está com sobra para desovar? Clássico. Tudo isso pode parecer muito divertido, anedótico, só que não é. Isso aqui são dicas de como o modelo realmente é insustentável. Tem um vídeo super bacana da Ana Helena Curti. A Ana Helena Curti é uma das maiores produtoras de exposições no Brasil. E ela tem um vídeo do debate que ela participou do Procultura em 2012, que eu acho que foi o primeiro momento assim, mais, talvez, sincero dentro de um fórum. Estava o Emilton, entendeu? A galera do Miga fala, tudo bem, tudo legal, mas a gente vive numa hipocrisia. A gente não tem mais tempo para perder nessa hipocrisia. Eu liguei para a Ana Helena ontem. Bota um papo com ela. Eu falei, e aí? De lá para cá, o que mudou? Ela falou, as coisas são um pouco mais ágeis, é verdade, mas a hipocrisia permanece. E essa ideia de insustentabilidade, ela de fato acontece. Da Ana Helena. Ela quase perdeu tesão pela coisa. Porque o modelo é muito mau. O que mantém o tesão nela é isso que deve manter o tesão de todos nós que estamos envolvidos nessa história. Sejam patrocinadores, seja poder público, seja os produtores. Ela contou uma história que ela viu recentemente de uns contadores de história no Rio São Francisco. Ela ficou encantada. Os caras têm apoio de ninguém, eles vão lá e fazem. E aquilo ali é relevante para a comunidade. Aqui, assim como a CUFA é relevante para a comunidade, assim como o Ponto Cine é relevante para a comunidade. Que é a partir daí que a gente pode realmente, dentro do raciocínio de sustentabilidade, na nova economia dos novos tempos que nós vivemos, operar. Só que o grande problema é que a gente vive, de alguma forma, um Walking Dead da cultura. A gente vive um ambiente repleto de produtores, instituições zumbis, que passam o seu tempo todo, ou a sua grande energia, atrás de dinheiro. Sai por aí pelas ruas, né? Dinheiro. Né? E isso é outro exemplo da insustentabilidade da coisa. Eu peguei essa expressão de instituições zumbis de um consultor norte-americano que fala sobre isso. Instituições zumbis são aquelas que a sobrevivência se torna missão. Ou seja, você pega, por exemplo, o museu, em vez de ser a sua missão educacional, ele passa o tempo todo mais dedicado à sua própria sobrevivência financeira do que para cumprir o papel que a instituição tem no mundo.
Assim, aí tem uma frase que é Bárbara Duskett, que é um dos maiores gestores de museus, faleceu em 2005, que ele fala o seguinte: o bom museu não é a instituição voltada para a sobrevivência e nem a instituição voltada para o processo. O bom museu é uma instituição voltada para o seu propósito. Muito bem. E aí, é essa dimensão do propósito, essa dimensão daquilo que realmente importa para as pessoas, que está por trás da curva, que está por trás do ponto cine, e que está por trás da revolução dos guarda-chuvas. Ao final da história, que está por trás da mobilização do queremos. E ao final da história, o que está por trás das grandes marcas culturais. Não tem muito mistério nisso. A grande questão que nós temos que lidar daqui para frente e eu acho que o grande momento, ou o grande espaço para falar isso, num seminário da prefeitura, é entender que, realmente, dentro dos mecanismos de fomento, a gente precisa fazer um processo de engenharia reversa, de pegar o modelo, desmontar todinho e remontar de uma outra forma. Agora, eu acho que esse espaço de inovação dificilmente se dará no plano federal. Sem ofensa. Acho difícil. Outro dia teve um seminário aqui, acho que a Cristina estava fazendo um seminário aqui do MAR, promovido pelo SESI, onde estava uma mesa ótima com a Gabriela, do OLAB, e tinha algum representante do MINC. Aí depois a Gabriela do OLAB Oi? Makerspace. Obrigado. Fugiu. Enfim, é um tremendo makerspace, é um lugar tremendo de inovação. E aí, depois ela contar toda a experiência dela, o camarada do MINC, com todo carinho, a gente viu, o camarada falou: é muito importante estar aqui, eu vendo a sua experiência, isso aqui para a gente poder levar para Brasília e replicar isso em outros lugares. O cara não entendeu nada, né? Puta merda. Não entendeu nada, desculpa. A inovação ela tem que surgir de um outro lugar. Eu acho que a inovação ela surge essencialmente no plano local. Essa é a grande questão. E se tem algum agente que pode realmente fazer esse processo de engenharia reversa, é o plano local. E reinventar a partir de um novo modelo baseado em dados, sair do achismo e para o dado. Por exemplo, a gente tem ou estamos já acumulando um grande patrimônio, que é a pesquisa realizada pela JRE dos hábitos culturais cariocas. Uma pesquisa foi realizada em 2013, uma nova pesquisa foi realizada em 2014 e os dados serão apresentados futuramente. Mas é por aí, e a partir do levantamento de dados, a partir de você gerar inteligência no processo, que você pode pegar o modelo e dar um novo sentido para ele. Essa que é a grande questão. Isso é a dinâmica da inovação. E da mesma forma que hoje você olha modelos como Airbnb ou Uber, por exemplo, você pega o Uber, as pessoas reagindo drasticamente, é muito provável que produtores vão reagir radicalmente contra, da mesma forma que aconteceu com o Uber. Mas é necessário. A gente tem que realmente repensar esse modelo profundamente. Enfim, resumindo isso, a minha defesa de reinvenção radical do modelo, baseado em inteligência, baseado em dados e baseado sai do achismo e vai para as necessidades, entende o processo por onde essas duas tremendas marcas culturais funcionam, casa com elas, sinta junto e produz a partir daí. Essa é a mensagem que eu queria deixar para vocês. Bom, que painel, né, a gente teve aqui, né, com olhares diferentes e todos, na verdade, se debatem diante desse momento que a gente vive de grandes transformações. O mundo mudou, a maneira de fazer negócios mudou, a cultura mudou,
Então, a gente também tem que mudar. E acho que a Secretaria, com esse seminário, está propondo uma reflexão sobre o seu próprio modelo, e isso é muito, muito bom. Bom, eu tenho aqui algumas perguntas. Na verdade, apesar do Anderson ter falado da pequena participação de negros na plateia, mas é uma participação intensa, porque temos aqui 3 perguntas falando praticamente da mesma coisa, né?